Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, solidão e incompreensão. Então vem entender como estigmas e isolamento afetam nossa autoestima e saúde física e mental da infância até a vida adulta. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tribo TDAH, e esse mês a gente tem assuntos muito importantes para conversar. Mas antes disso, recadinhos muito importantes. O primeiro deles é que em setembro tem o nosso Encontro Nacional TDAH Hyper. É o nosso terceiro encontro da Tribo TDAH. E você tá super convidado para participar. Todo mundo é bem-vindo. O encontro vai acontecer em São Paulo no mês de setembro. E para participar é muito fácil. Você vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, apoia a tribo e vem participar desse encontro incrível. Além do encontro, você também tem direito ao grupo de apoio da Tribo TDAH exclusivo, que é cheio de pessoas com TDAH, autismo, TDAH e autismo, altas habilidades de superdotação, várias outras coisas. Enfim, é uma comunidade de acolhimento para todo mundo que é neurodivergente. Você também tem direito a votar nos temas dos episódios. O tema desse mês foi votado pelos nossos TDAH Hypers. Você também pode participar das gravações de roda de conversa. Você ouve seu nome nos episódios, recebe os episódios adiantados, sabe da votação antes de todo mundo e também recebe parabéns no mês do seu aniversário. E em setembro tem aniversário de Caroline Duarte, que faz no dia 4/9, dia 10 tem Leonardo Loss e dia 10 também tem Guilherme Burjac. Parabéns, 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 muitas felicidades e beijos especiais da Tata. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH e ajuda a tribo, porque a gente ainda não bateu a meta. A tribo realmente tá em risco de acabar. Se você não ajudar, se as pessoas não ajudarem, a gente não vai ter mais podcast, porque tá muito difícil de fazer tudo sozinha, do jeito que eu tô fazendo. E eu realmente preciso que a tribo dê certo. Então, vai lá, apoia.se/Tribo TDAH. E você já sabe, a gente tá no YouTube agora. Além dos vídeos, também tem todos os episódios do podcast por lá. Então, vai lá em youtube.com/Tribo TDAH. E se você quiser ouvir os podcasts por lá, eles estão todos disponíveis. Aí você também ajuda. De repente, a gente consegue monetizar alguma coisa, porque nenhuma plataforma de podcast paga. Tudo que eu faço é de graça. E a única coisa que o podcast ganha é com quem apoia. Então, é isso. Bom, recadinhos dados, então vamos pro episódio. Esses episódios, eles são especiais pro mês do Setembro Amarelo. E eu já quero aqui deixar, antes do começo do episódio, um alerta, porque podem ter temas de gatilho que a gente vai conversar nesse episódio. Além disso, pode ser um alerta de lencinho também. Se você é uma pessoa que costuma se emocionar com os episódios da Tribo TDAH, eu vou falar sobre várias coisas nesse episódio que podem envolver emoções mais fortes, enfim. E além disso, obviamente, não tem como escapar. Eu vou falar sobre depressão, bullying, suicídio, automutilação nesses 2 episódios de setembro. Então, eu já vou deixar aqui alerta no começo do episódio. Então, ouça com parcimônia. Talvez você precise pausar em alguns momentos do episódio, ouvir aos pouquinhos, ou não ouvir, talvez em um lugar público, já preparado, talvez com uns lencinhos por perto. Mas tá tudo bem, ouve no seu tempo, o episódio vai estar aqui quando você conseguir ouvir, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. E se você precisar conversar com qualquer pessoa sobre esse episódio depois, eu tô nas redes sociais e o nosso grupo tá aberto sempre pra você também. Bom, vamos pro episódio? Assim como eu faço com todos os outros episódios da Tribo TDAH, eu baseei em vários materiais, eu fiz muita pesquisa, foram horas incontáveis de pesquisa para esse episódio estar pronto, mas eu quero destacar 4 estudos que eu usei principais para fazer todo esse material. Além deles, todos os outros links de referência estão no episódio, vocês que sabem disso, estão lá no YouTube, estão no Spotify, todos os agregadores, nas notas do episódio estão todos os links que eu usei. Os principais estudos que eu usei foram, primeiro, o Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and Loneliness Among Adults in General Population, ou
traduzindo sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e solidão entre adultos na população em geral. Ele é um estudo relativamente recente, ele é de março de 2017. Ele foi feito em Tóquio, no Japão, pelo National Institute of Mental Health. Ele é muito interessante esse estudo porque ele tem parceria com vários lugares do mundo. Ele tem parceria com a Södertörn University em Huddinge, na Suécia. Tem também University of Tokyo, no Japão. Também Universidade de Barcelona, em Barcelona, na Espanha. O Instituto de Saúde Carlos III, em Madrid, na Espanha. Yale University Medical School, em New Haven, Estados Unidos. E Uppsala University, em Uppsala, na Suécia também. Outro estudo que eu usei, ele é bem mais recente, ele é super novo. Ele foi publicado em fevereiro de 2024. O nome dele é Loneliness in Young People with ADHD, a Systematic Review and Meta-Analysis. Ou seja, solidão em jovens com TDAH, uma revisão sistemática e meta-análise. Ele é do King's College London, em Londres, no Reino Unido, em parceria com a Queen Mary University of London, em Londres, no Reino Unido também. E ele usou, para fazer a base desse artigo publicado, desse estudo, 20 outros estudos publicados até 2024, nas últimas décadas, enfim, justamente falando sobre solidão em pessoas jovens com TDAH. E quando fala pessoas jovens, ele tem uma margem desde da infância até o começo da vida adulta. Então, ele é muito rico, esse estudo. Tem um outro estudo, o terceiro estudo que eu usei. Ele é um pouquinhozinho mais antigo. Ele é de janeiro de 2020, quando o mundo estava mudando e a gente mal sabia disso direito, o que ia acontecer nesse ano, mas enfim. O nome dele é Loneliness Accounts for Association Between Diagnosed Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Symptoms of Depression Among Adolescents. Ou seja, a solidão é responsável pela associação entre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade diagnosticado e sintomas de depressão em adolescentes. Ele foi feito na University of Western Australia, em Crawley, na Austrália, e University of Queensland, em Brisbane, na Austrália também. E por último, o último estudo que eu usei, é o mais antigo de todos eles, ele é de julho de 2012, ele chama Stigma in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ou Estigma no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Como eu falei, ele é de julho de 2012, e ele foi feito na University of Groningen, em Groningen, nos Países Baixos. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse episódio, que inclusive foi feito, que eu tirei de vários desses estudos, é definir o que é solidão. Porque o conceito de solidão, para mim e para você que está me ouvindo, podem ser coisas diferentes, podem ter conceitos similares e sensações similares, mas o conceito de solidão ele é muito complexo. Um dos estudos falam que todos eles, na verdade, têm um consenso que solidão é uma construção complexa, que não discrimina, inclusive, ao longo da nossa vida, durante a vida inteira. Existem fases que a gente pode ficar sozinho e solidão pode parecer diferente em diferentes fases da vida. Esses estudos, todos eles concordam que a solidão ela é definida por uma emoção negativa, que ela vem em resposta a uma discrepância do que acontece de fato com as coisas que a gente deseja, ou as coisas que a gente conseguiu na vida, ou a qualidade ou a quantidade até de relações sociais que a gente tem. Então, a solidão faz com que a gente se sinta desconectado, inclusive, das outras pessoas. Ela pode até se manifestar entre pessoas que estão cercadas de outras pessoas e vivem no meio da multidão e são o centro das atenções, e às vezes parece que tem muitos contatos e muitos amigos e muitos seguidores ou muitos amigos, enfim, e muita gente nas redes sociais que se importa e comenta, enfim, mas isso não impede uma pessoa de se sentir completamente sozinha.
a percepção social que talvez a pessoa seja popular e tenha milhões de seguidores, não impede com que ela realmente seja uma pessoa sozinha e talvez ela não sinta que tem alguém próximo suficiente dela. Porque essa relação de solidão, na verdade, está na qualidade dos amigos que a gente tem e das relações próximas que a gente tem, especialmente na adolescência e a partir da adolescência. Esse é um dos momentos que a gente começa a sentir mais solidão. E na sociedade atual que a gente vive, tem vários estudos que concordam que a solidão pode estar sendo uma coisa mais prevalente na sociedade onde a gente está, na sociedade contemporânea. E isso tem um impacto extremamente prejudicial na nossa saúde e nosso bem-estar. Existem alguns estudos, inclusive, que falam que existe uma previsão. Eu não sei se eu acredito muito nas pessoas que preveem coisas para o futuro, mas eu achei bem interessante trazer isso, porque existe uma previsão que a solidão pode alcançar níveis alarmantes. Eles colocam de epidemia, mas eu detesto essa palavra, enfim, mas lá para 2030. Que, especialmente em adolescentes e a partir da adolescência, a solidão é muito prevalente. Ou seja, ela acontece com muito mais intensidade, ela acontece com muito mais frequência. E ela, geralmente, muito associada, ela tem uma forte associação com níveis de depressão também. Mas, obviamente, solidão não é uma coisa exclusiva de quem tem um transtorno. Não é uma coisa exclusiva de quem é neurodivergente. A solidão aparece, claro, na população em geral. E vários estudos mostram que a solidão é comum, mas muitas pessoas têm essa solidão, inclusive ela piora e ela é associada com a piora na nossa saúde e no nosso bem-estar. O que é meio óbvio, você começa a se sentir sozinho, você começa meio que se deixar um pouco de lado também, deixar sua saúde e seu bem-estar de lado. E a solidão e o bem-estar estão atrelados. Você não se sente bem, você se sente sozinho, você vai se sentindo pior. É uma bola de neve isso também. Mas o conceito de solidão, ela é multidimensional. Existem diferentes formas de solidão que elas são diferentemente associadas com internalização e externalização de sintomas, por exemplo. Dá pra gente fazer a distinção, por exemplo, de solidão e isolamento social, quando a pessoa percebe que ela está sendo socialmente isolada, ou ela percebe que ela está se isolando do resto da sociedade, como um sentimento que é subjetivo, é um estresse, um tipo de estresse que a gente passa. Ele pode vir tanto de um déficit que a gente sente que a gente tem na quantidade de pessoas à nossa volta que a gente pode contar e também na qualidade das nossas relações sociais com as outras pessoas. E aí você pode falar, mas o que isso significa, Tata? Isso significa que uma pessoa pode ser isolada e ela pode estar conscientemente se isolando e mesmo assim não ter a percepção que ela é uma pessoa solitária nas relações que ela tem. Pode ser uma pessoa que gosta de ficar sozinha e gosta de se isolar, mas ela não se sente solitária, ela não tem essa percepção negativa da solidão nas relações que ela tem. Porque ela se sente completa nas relações que ela tem, por mais que ela se isole socialmente também, por exemplo. E o contrário, obviamente, também pode acontecer. Alguém que tem várias relações sociais de diversos níveis, mas a pessoa se sente extremamente sozinha porque ela não acha que a qualidade dessas relações sociais são próximas o suficiente para ela se sentir que ela tem alguém com quem ela pode contar, por exemplo. Todo mundo que já se sentiu sozinho sabe quanto angustiante é essa experiência de estar sozinho, de ser uma pessoa solitária, de ter essa solidão dentro da gente. E muita gente pode ver isso, essa solidão, até como um escudo que as pessoas usam para evitar alguma ameaça às relações sociais. E, às vezes, a própria pessoa ela se afasta das outras e
e ela se isola justamente para evitar alguma coisa ruim que possa acontecer para ela, alguma decepção, por exemplo. Então ela se afasta das pessoas antes que as pessoas se afastam dela. E o contrário, obviamente, pode acontecer. Às vezes a pessoa tá sozinha e ela começa a buscar motivos e a se motivar para reparar relações sociais que ela tem, a ficar mais próxima de alguns amigos que ela tem, que ela sabe com que ela pode contar. Mas é bem difícil quando você tá se sentindo sozinho, especialmente quando você tá num estado de depressão, você buscar ativamente alguém. Não tô dizendo que não acontece, eu tô falando que dependendo do estado que você tá, pode ser mais fácil ou um pouco mais difícil. Inclusive eu sei disso por experiência própria. E a gente pode, através dos estudos, falar que esse isolamento social, quando ele começa já na infância, é óbvio que ele pode prever algumas dificuldades emocionais e até comportamentais mais específicas mais tarde na vida. Então, assim, o isolamento social na infância, ele foi associado em vários estudos com uma série de dificuldades até a vida adulta e até depois da vida adulta, na terceira idade, por exemplo. E mesmo quando o isolamento diminui, isso pode continuar. Então é muito importante, quando você está se sentindo isolado, você procurar desde a infância que tenham alguma maneira de que esse isolamento social diminua e de minimizar os riscos, às vezes com tratamento, terapia, outras atividades em grupo, enfim, porque isso pode afetar desde a infância a gente e ter consequências para a vida inteira. Já na adolescência, a aceitação pelos nossos pares, pelos colegas, a escola, por pessoas da nossa idade, ela se torna muito mais complexa e ela tem uma importância particular, especialmente no bem-estar físico e emocional que a gente tem. Na adolescência, essa aceitação ela é extremamente importante, ser aceito num grupo, ser aceito na escola, na classe, entre os colegas. Então é extremamente importante para o bem-estar de um adolescente ter um número suficiente de amigos, ou que esse adolescente considere ser suficiente para interagir, conversar, fazer atividades juntos, se divertir, ou até ter alguém para ser confidente, para conseguir conversar coisas que esse adolescente não consegue conversar, por exemplo, com os pais ou com outras pessoas. Então a qualidade dessas amizades é extremamente importante. Então nota que eu tô falando de qualidade. Às vezes você tem que seja um amigo, que seja positivo, uma amizade positiva, é extremamente benéfico, ao invés de ter vários só amigos e pessoas com quem esse adolescente sente que ele não pode contar. Porque isso que faz começar os sentimentos de solidão. Então, essa falta de amigos e essa falta de pessoas com quem você pode contar em um nível mais profundo, de desabafar e ser você mesmo, pode contribuir com taxas maiores de morbidade, mortalidade e, inclusive, psicopatologias a longo prazo. Um dos estudos que eu achei tem um dado extremamente importante. E ele foi feito na população em geral, tá? Ele não foi feito em neurodivergentes. Ele fala que aproximadamente 80% dos adolescentes, de uma forma geral, eles falam que eles se sentem solitários em alguma parte da adolescência, em alguma parte da vida. E 22% dos adolescentes no mundo todo, eles sentem que eles têm uma experiência crônica de solidão. Então, eles se sentem muito mais solitários e durante períodos de tempo muito maiores, muito mais frequentes. Isso pode ser explicado porque as dificuldades sociais que alguns adolescentes passam pode significativamente limitar o número e a qualidade de amizades e como aumentar essas amizades, como fazer novos amigos e, inclusive, aumentar o risco de se sentir cada vez mais solitário quando não consegue fazer mais amigos ou aprofundar essas amizades que já tem. Então, talvez não seja exatamente um espanto que é justamente na adolescência que tem o início e muitas vezes, inclusive, a primeira aparição de sintomas de uma gama
enorme de problemas de saúde mental, inclusive particularmente a depressão, que é mais prevalente. Então a adolescência é uma das primeiras fases da vida que muita gente vai sentir depressão e vai saber o que é isso e vai passar por essa experiência, infelizmente. E um dos estudos fala uma verdade que é muito triste, que o medo de ser sozinho no futuro e ter essa experiência de solidão, ser uma pessoa isolada no futuro, é uma das maiores preocupações por uma amostra gigante de pessoas entre 12 e 18 anos. Então, assim, pessoas jovens, no geral, elas reconhecem o potencial impacto que ser isolado socialmente tem nas vidas delas e na vida inteira. Você que está ouvindo, você provavelmente já passou por isso. Eu sei o quanto eu já passei por isso, diversas fases da minha vida. Ter medo de que eu ia acabar sozinha, que não ia ter ninguém para estar do meu lado, que eu não ia ter amigos, que eu não ia ter um companheiro, que eu não ia ter uma pessoa que fosse uma pessoa ao meu lado que me entendesse. E isso é muito comum não só para neurodivergentes, mas mais para frente a gente vai falar disso, é pior para a gente, infelizmente. Então a gente pode falar, inclusive os estudos falam isso, que solidão é um problema de saúde pública, é uma preocupação de saúde pública que ela é documentada há décadas já. E tem efeitos que são comprovados tanto na saúde mental quanto na saúde física, na piora inclusive da saúde física. Então, em pessoas jovens e na população em geral, esse aumento da solidão, especialmente solidão crônica, isso é uma trajetória que pode prever em problemas de saúde pública de uma forma geral. E o que a solidão causa pra gente de uma forma geral? Piora de pressão sanguínea, depressão, ansiedade, automutilação, ideações suicidas, tentativas de acabar com a própria vida, até mais letais. São pessoas que elas são mais propensas a ter algum tipo de vício ou uma piora em funções cognitivas, inclusive, e no sistema imunológico mais fraco, mais enfraquecido. Isso a gente já falou um pouco naqueles episódios sobre estresse. Quando você não tá legal, quando você tá estressado, quando tem coisas te incomodando, a sua saúde piora. Quantas vezes você tava com um problema e você acabou pegando uma gripe ou alguma coisa assim, porque você não tava se sentindo bem? Eu, inclusive, no último mês, ou no último mês e meio, quase 2 meses, enfim, eu andei estressada e parecia que toda semana tinha uma coisa. Eu fiquei 15 dias super mal, depois eu melhorei, eu tive outra coisa, eu melhorei, eu tive gripe, e parece que quase toda semana eu tinha alguma coisa, eu conseguia finalmente me recuperar, respirar, e aí eu tava doente de novo com alguma outra coisa. Então isso faz a gente se abalar, isso faz com que a nossa imunidade caia. E não é necessariamente só a solidão que eu falei, mas o estresse também. E também alguns estudos colocam que a solidão pode ser um fator de risco que aumenta alguns outros fatores de morbidade e mortalidade. Por exemplo, fumar ou um estilo de vida sedentário e com menos exercícios, fazer escolhas menos saudáveis de alimentação, inclusive, ou ter pressão alta, por exemplo, ou uma pessoa que é menos inclinada para cuidar de si mesma, para verificar os problemas de saúde, para ir procurar um médico, para ir procurar ajuda quando está com algum problema de saúde, por exemplo, tanto física quanto mental. E teve um estudo que ele teve uma ideia muito interessante, que foi verificar a solidão, como ela aparece em imagens de ressonância magnética. E esse estudo concluiu que solidão dói. E quando eu digo dói, dói parece que fisicamente, porque esses estudos de ressonância magnética mostraram que a ativação neural da solidão do nosso cérebro, ela tem um efeito semelhante a componentes que eles são de resposta de dor física.
Então, quando uma pessoa tá falando que ela tá sofrendo de solidão, é quase como o cérebro dela entendesse que é uma dor física que ela tá sentindo. São as mesmas coisas que são ativadas. Inclusive, é muito triste, a solidão tá associada ao aumento de 26% na mortalidade prematura. Pessoas que morrem cedo, e mais cedo do que elas deveriam, não em causas naturais, por exemplo, em idade avançada, enfim, ou por alguma doença crônica, a gente morre 26% mais cedo quando a gente tem uma solidão que ela é crônica. Mas ainda assim, por que existe, por exemplo, o Setembro Amarelo? Por que eu tô fazendo esses episódios? Porque mesmo com todos esses dados que não são de hoje, a solidão ainda é frequentemente estigmatizada, ela é banalizada, ela é ignorada. As pessoas acham que você tá se sentindo sozinho porque você quer. E a gente chegou naquele momento que tem alguns estudos que falam que a solidão ela é ainda mais prevalente em populações que têm condições, que têm transtornos de neurodesenvolvimento, que têm um impacto socioemocional, que traz dificuldades desde a nossa infância, como o TDAH e o autismo. Então, se todos esses dados que eu falei até agora são da população geral, agora a gente vai entrar na parte que fala como isso é pra gente, como isso é no TDAH, como é ser neurodivergente e sentir solidão, e se sentir isolado na sociedade, e sentir que as pessoas não entendem quando você fala que alguma coisa é mais difícil pra você. E como diria o Eduardo Bueno, com praticamente 30 minutos de episódio, agora vai começar o episódio da Tribo TDAH. Bem-vindos, neurodivergentes, vamos falar de solidão na nossa neurodivergência. Eu já vou começar falando que, apesar de todos aqueles estudos que eu falei, apesar de toda a lista enorme de links que eu coloquei nas referências dos episódios, os próprios estudos falam que a associação de TDAH com solidão em pesquisas, e quanto isso é estudado pelo mundo, é escasso. Tem pouco material, não tem algumas coisas que precisam ser muito mais estudadas, e os fatores que foram previamente ligados entre a solidão e o nosso TDAH, para serem mais prevalentes em adultos, eles ainda precisam ser mais investigados. Mas, de qualquer forma, tem alguns links. Por exemplo, divórcio faz com que a gente se sinta mais isolado e mais sozinho. Uma saúde mental que ela é mais frágil. Ou, por exemplo, quando a gente tem menos pessoas, menos conhecidos com quem a gente pode contar. E eu não estou nem falando só de amigos, mas pessoas próximas, no círculo social mesmo. Dificuldade de ter uma relação íntima. E um relacionamento íntimo, quando eu digo, não precisa ser um parceiro de vida, mas pode ser também um amigo ou uma relação dentro da sua família, de ter alguém na sua família que você sabe que você pode contar também. E, obviamente, problemas no geral de ajustes sociais que a gente tem por causa da neurodivergência, por causa do TDAH, por causa do autismo também tem muito isso. Então, um dos estudos fala que quanto mais sintomas aparentes de TDAH a gente tem, maior é a sensação de solidão que a gente vive. Então, quanto menos a gente consegue mascarar a nossa neurodivergência, e eu nem vou falar, quanto a gente é mais ou TDAH ou menos TDAH, porque isso não existe. Você é TDAH, ponto. Não existe, eu sou mais ou menos que você. Mas existe o quanto a gente mascara e esconde a nossa neurodivergência para os outros e quanto a gente, de repente, não faz isso, ou não consegue fazer isso, ou não percebe que a gente precisa, talvez, fazer isso. Então, isso influencia, inclusive, na sensação de quanto a gente é mais isolado, ou quanto a gente se isola mais. E quanto a gente se sente mais sozinho. Inclusive na população em geral, com pessoas com TDAH, mesmo pessoas que têm um alto nível de máscaras no TDAH, pessoas que escondem muito a todo custo que são neurodivergentes, mesmo assim tem níveis maiores de solidão. Então não importa o quanto a gente tenta esconder, não importa o quanto a gente tenta mascarar,
os nossos níveis de solidão ainda vão ser maiores que a população em geral. Mas ainda assim, como eu disse, existe pouco material. Muitos estudos, eles analisam o funcionamento socioemocional do TDAH em redes sociais, por exemplo, em problemas de funcionamento entre os nossos pares, entre os nossos colegas e amigos, enfim, trabalho, escola, enfim. Mas tem menos pesquisa sobre a nossa experiência e sobre a nossa satisfação com os nossos relacionamentos. E isso é uma das coisas que precisa ser melhorada. Isso precisa ter mais relatos e mais investigação sobre isso também. E problemas de relacionamento com os nossos pares, ou seja, com colegas, com pessoas da empresa, ou colegas de faculdade, colegas de escola, enfim, eles geralmente vêm por causa justamente das nossas características do TDAH. Ser excessivamente impulsivo, ser hiperativo, ser desatento. Mesmo para as pessoas que falam, eu não sou hiperativo. Sim, de uma certa forma você é. Que seja uma hiperatividade mental, você não consegue se concentrar no que as pessoas estão falando e isso impacta na sua desatenção. Ou uma hiperatividade que impacta na sua impulsividade, você fala e interrompe as outras pessoas. Isso tudo tá dentro do TDAH. Ou as pessoas estão falando com você e você se perde em milhares de pensamentos por causa de uma palavra que a pessoa falou, você já tá pensando em 15 outras mil coisas e você não ouve, por exemplo, que as pessoas estão falando com você. E existem algumas percepções negativas que as pessoas colocam em cima de quem tem TDAH, que são tendências que as nossas características do TDAH fazem com que as pessoas achem que a gente é. As pessoas acham que a gente é impaciente, indelicado, que às vezes a gente age com muita força ou a gente é muito ríspido para falar, por exemplo, que a gente é inflexível, que a gente não se compromete, por exemplo, faz um pouco de um jeito de uma pessoa ou depois faz do nosso jeito, que a gente acha que tem tudo ser do nosso jeito, ou que a gente tem comportamentos que perturbam um pouco as outras pessoas, às vezes o jeito de agir, o jeito de falar, ou que a gente negligencia algumas regras e não segue regras, ou, por exemplo, de atividades organizadas, que a gente não consegue seguir o que todo mundo faz, por exemplo. Então, quando a gente tem TDAH e quando a gente tem autismo, é muito mais frequente que a gente tenha um status social de rejeitado ou isolado, ou a pessoa que é deixada de lado, deixada no canto, ou até mesmo, às vezes, de pária social. Então, talvez, a partir disso, não seja uma surpresa se eu te disser que pessoas que se sentem solitárias têm, obviamente, uma tendência de interpretar as relações sociais dela de uma forma negativa. Interpretar os relacionamentos que elas têm sob um olhar que ele vai ser mais negativo. É aquela história do copo tá cheio ou o copo tá vazio. Se a gente tá se sentindo solitário, o copo vai estar sempre meio vazio pra gente. A gente não vai achar que as coisas vão melhorar a partir daquilo. E mesmo uma pessoa com TDAH que tem a mesma qualidade das amizades comparada com uns amigos dela que não são TDAHs, por exemplo, que são neurotípicos, esse sentimento de isolamento é mais prevalente, ele é maior. Mesmo, e essa interpretação negativa que a gente tem desses relacionamentos. A gente pode ter exatamente as mesmas amizades com o mesmo nível de qualidade de um neurotípico, mas a gente vai olhar aquilo muitas vezes por um viés mais negativo, achando que as pessoas não são tão nossas amigas, ou que a gente não sabe se a gente pode contar tanto com elas para elas entenderem realmente o que a gente está passando. Então, a maneira com que cada indivíduo vivencia, interpreta e se comporta também nas situações sociais, isso mostra a natureza, como isso é subjetivo, como a solidão é uma experiência única. E ela funciona como um mecanismo também que mantém essa própria solidão crônica que a gente passa. Então, é infelizmente comum que pessoas com TDAH, pessoas autistas, neurodivergentes de uma forma geral, a gente se sinta mais solitário. Porque esse sentimento de solidão no TDAH, ele vem muitas vezes das pessoas à nossa volta que não nos entendem. Às vezes elas até tentam, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que se passa
aqui dentro da gente. Então, muitas vezes isso também vem do jeito que a gente interpreta e processa a informação e vê o mundo e vivencia o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Elas não conseguem entender como é dentro da nossa cabeça, assim como a gente também não consegue entender muito como funciona a cabeça de um neurotípico. Às vezes eu me pego pensando como é um estranho um mundo de neurotípico dentro da cabeça deles. E eu tenho certeza que eles fazem a mesma coisa. O mundinho da nossa cabeça é um mundo completamente aleatório, no sentido de é estranho para eles, não é, às vezes, talvez tão confortável para eles. Então, nossas relações, às vezes a gente sente falta de pessoas que nos entendem no mesmo nível que a gente, desse mundo que a gente vive, o jeito que a gente enxerga a vida desse jeito neurodivergente. Então, muitas vezes, TDAHs se percebem como pessoas muito diferentes, que têm características que às vezes a gente acha que a gente não é próprio para ser um bom amigo. Às vezes a gente já até ouviu isso de outras pessoas. Eu sei que eu cresci ouvindo muito que eu era uma pessoa muito difícil. E isso fez com que eu achasse que eu era muito difícil para diversos tipos de relacionamento. Que eu era muito difícil para ser amiga e que eu era muito difícil para ter um relacionamento. Então eu tinha que aceitar as amizades que eu tinha e eu tinha que aceitar os relacionamentos que eu tinha porque eu sou muito difícil. Então se eu não aceitasse, eu ia ficar sozinha. Então isso leva a uma série de problemas. Tanto a gente ser excluído, quanto a gente se auto-excluir da sociedade e dos grupos. Às vezes faz com que a gente se retire das atividades, ou encontre desculpas, ou tente mudar quem a gente é para ter uma melhor interpretação, para mascarar mais as nossas habilidades e melhorar as habilidades interpessoais da forma que os outros esperam que a gente haja. Isso, obviamente, faz com que a gente possa ter uma base para autocrenças negativas, especialmente associadas à depressão, ansiedade. Isso começa a ter um peso na gente. É aquela bolinha de neve que você vai pensando, não, eu tenho que aceitar isso, porque eu sou uma pessoa muito difícil, eu não sou uma pessoa que, se eu não fizer isso, as pessoas não vão ser minhas amigas, talvez, e isso vai, claro, aumentando as probabilidades de a gente ter depressão, ter ansiedade, lidar com pensamentos negativos e olhar para nós mesmos de uma forma negativa. Mas o lado positivo é que se você tiver pelo menos um amigo que te entende, isso pode funcionar como um fator de proteção, é quase um escudo contra a rejeição, contra a vitimização de colegas, por exemplo. E obviamente, esse um amigo que a gente tenha, às vezes leva a maiores ganhos na aceitação até de outros colegas e da nossa aceitação, da nossa autoaceitação a longo prazo. Eu sei que boa parte da minha vida na escola, às vezes até em trabalho, às vezes eu tinha um amigo que era a pessoa que me fazia meio que suportar estar naquele lugar. No ensino médio, para mim, foi muito difícil. Eu tinha, às vezes, uma amiga com quem eu podia contar, eu sofria bullying, mas ela era o motivo que as coisas eram um pouco melhores para mim. A mesma coisa na faculdade, eu tinha uma única amiga que fazia com que as coisas ficassem melhores. Eu não tinha que fazer todos os trabalhos sozinhas, eu fazia com ela. Mesmo que fosse um trabalho em grupo, fazíamos nós duas, por exemplo. As coisas mudam de perspectiva. Às vezes você não se sente só. Eu sentia que eu tinha o que eu precisava. Eu tinha uma única amiga, mas eu sentia que eu tinha tudo que eu precisava. E às vezes é assim, você não precisa estar cercado de 15 mil pessoas. Às vezes é aquela pessoa especial que faz com que você se sinta especial, que faz com que você se sinta uma pessoa ouvida. E é tudo que faz a diferença. Mas ainda assim, se não for aquele um amigo que você tem, que você sente uma conexão mútua, e precisa ser mútua, a palavra aí é chave, é a pessoa que é tão sua amiga quanto você é amiga dela. Porque a gente sabe que a gente às vezes se doa demais, a gente se doa 500% para as pessoas que a gente gosta, e nem sempre a gente sente que o outro lado é verdadeiro, nem sempre a gente sente que o outro lado, que as outras pessoas investem tanto nesse relacionamento, nessa amizade, quanto a gente investe.
Então, essa é a chave. Então, às vezes, quando a gente não tem isso, existe evidência considerável em todos os estudos falando que as pessoas que têm altos níveis de vulnerabilidade emocional, especialmente pessoas com TDAH e pessoas autistas, elas automaticamente, com frequência, interpretam situações ambíguas do dia a dia como sendo negativas, como sendo uma informação negativa. Eu vou dar um exemplo que pode parecer um exemplo muito bobo, mas comigo acontecia muito. Isso na época que eu estava no ensino médio, isso contribuiu muito para minha depressão, isso contribuiu muito para várias máscaras que eu criei ao longo da minha vida. E inclusive provavelmente para ansiedade, transtorno de ansiedade que eu tenho agora. Mas enfim, se transtorno de ansiedade é novo, eu acabei de descobrir várias coisas que eu acabei de descobrir, enfim. Mas novo assim, novo pra mim, novo com o diagnóstico pra mim, porque eu já tenho muito tempo pelo jeito. Mas enfim, voltando à história, sem sair pela tangente. Às vezes eu ouvia colegas de sala de aula no ensino médio falando alguma característica negativa de alguma pessoa. E aí eu achava que eles estavam falando de mim. Não, eles não estavam falando de mim, mas aí eu pegava e eu ouvia, ok, essa característica dessa pessoa é negativa. Então eu não posso fazer isso, porque senão eles vão me achar uma pessoa ruim também. E as pessoas não vão gostar de mim se eu for igual a essa pessoa. Então tudo que eu pegava, e eu não sabia se as pessoas estavam falando de mim ou não, e às vezes eu sabia que elas não estavam falando de mim, eu via pelo lado negativo, eu via como coisas que eu tinha que consertar sobre mim, que eu não podia fazer. Que eu tinha que ser uma pessoa perfeita, porque senão as pessoas não iam gostar de mim. Que eu tinha que ser de um certo jeito, agir de um certo jeito. E isso fazia com que... Eu já estava muito isolada, isso fazia com que as coisas piorassem. E eu fui, ao longo da minha vida, me moldando com coisas que eu ouvi das pessoas do que era esperado ser. E de como ser uma pessoa legal para os outros acharem que eu era legal e para eu não ficar isolada. Às vezes pode ser simples assim, uma pessoa fazendo um comentário e você vai levar para o pessoal de como agir ou não agir, por exemplo. De se aquilo é sobre você ou não é sobre você, por exemplo. Se isso é uma crítica, por exemplo. Então, como consequência, obviamente, as nossas percepções vão ficando meio distorcidas e até, às vezes, meio disfuncionais. Porque esse padrão de negatividade que a gente vai reconhecendo e pensando pode virar um transtorno mental. Pode virar, por exemplo, no meu caso, aconteceu com depressão e com ansiedade. Então, isso pode piorar, às vezes, uma coisa que a gente já tem ou gerar uma coisa, por exemplo, que, como eu falei, a adolescência é uma das primeiras vezes que muita gente começa a ter depressão, começa a ter essa experiência do que é uma depressão e entender isso de uma forma que às vezes nem deveria, no sentido de... Sério, se você tem depressão, você sabe que ninguém deveria passar por isso, é horrível. E a adolescência é um dos primeiros momentos que, às vezes, as pessoas conhecem intimamente o que é uma depressão. E, obviamente, como eu falei, quando a gente tá mal, quando a gente se sente solitário, isso vai impactar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, ao longo da vida inteira. Então, em termos assim, de funcionamento familiar, de trabalho, de saúde, de estudos, a solidão ela pode ser, inclusive, maior em pessoas com TDAH. Que além da saúde mental, a gente já tem uma saúde mental mais precária, especialmente quando a gente tem uma propensão a ter outras comorbidades além do TDAH, tem outros fatores também que podem ser mais importantes nessa associação. E a associação com a solidão pode piorar em um monte de coisas que a gente pode ter, como eu falei. Por exemplo, crianças que elas foram diagnosticadas com hiperatividade ou como sendo crianças hiperativas entre 6 e 12 anos de idade, elas têm uma tendência a relatar mais sentimentos de solidão no começo da vida adulta. Por exemplo, numa média de 25 anos de idade, por aí. E os estudos mostram que entre adultos mais velhos, na Holanda, em idade entre 60 e 94 anos de idade,
com uma média de 71 anos de idade, esse estudo descobriu que o diagnóstico de TDAH estava intimamente ligado a sintomas de solidão emocional. Então, você percebe, é uma coisa que é a vida inteira. A partir dos 6 anos de idade, se a gente tem um diagnóstico de TDAH, ou se as pessoas acham que a gente é mais hiperativo ou mais distraído, por exemplo, o começo da nossa vida adulta, lá para os 20, 25 anos, a gente vai se sentir solitário. E aí, na idade mais avançada, lá para 60, 90, 70 anos, a gente vai continuar se sentindo ainda mais solitário do que a gente estava. E é óbvio que a gente tem que falar de interseccionalidade aqui. Nada é isolado, ninguém tem só TDAH, por exemplo. Então, o grupo demográfico, do grupo socioeconômico que a gente está, pode impactar nisso tudo, pode impactar ainda mais enquanto a gente se sente solitário e nessa taxa de isolamento que a gente tem. Isso pode ser, por exemplo, uma coisa étnica. Então, pessoas, por exemplo, pessoas negras se sentem mais sozinhas, especialmente em relacionamentos delas, ou pessoas indígenas têm... existem alguns estudos que falam, por exemplo, em níveis de depressão e suicídio entre indígenas como sendo extremamente altos. Fatores etários também, por exemplo, inclusive níveis de solidão no TDAH, eles tendem a mudar com a idade, quanto a gente se sente solitário, pode ir mudando com a idade, como aquele outro estudo falou, até em gênero ou expressão de gênero. Isso também pode influenciar quanto a gente se sente sozinho, não só o gênero, mas tendo TDAH e sendo de um gênero ou tendo uma expressão de gênero, por exemplo, especialmente quando pessoas socializadas como mulheres ou mulheres cis ou trans com TDAH se sentem ainda mais sozinhas e de uma forma diferente, que uma pressão maior de como a gente tem que representar na sociedade. E isso eu vou falar mais pra frente no segundo episódio, a gente vai voltar a falar sobre isso. E, como eu falei antes, o nível do TDAH, no sentido de o quanto a gente mascara ou deixa de mascarar o nosso TDAH na presença dos outros, e inclusive as comorbidades que a gente tem, podem fazer com que a gente sinta mais ou menos sozinho também. Além disso, tem fatores que eles são subestimados, que agravam ainda mais esse isolamento, essa solidão que a gente sente quando a gente tem TDAH, como, por exemplo, estigma, preconceito, discriminação. E o fato que as pessoas acham que TDAH é um rótulo, ou deixam de dar o tratamento adequado que a gente tem, porque elas acham que isso é um rótulo, quando na verdade é um diagnóstico, é uma resposta, uma coisa que a gente sempre foi. Um dos estudos é bem interessante porque ele perguntou para pessoas com TDAH por que elas se sentiam solitárias. Por que elas achavam que não tinha ninguém que as entendesse? E aí ele colocou algumas prováveis causas. Por exemplo, muita gente com TDAH sente que a gente vive tempo demais das nossas próprias cabeças. Ou às vezes a gente não passa tempo suficiente formando e cultivando amizades. Às vezes o jeito que a gente tenta fazer isso é um outro jeito diferente do que as outras pessoas esperam. Às vezes a gente não se sente socialmente conectado com os amigos que a gente tem, com os conhecidos ou com parceiros, por exemplo. Às vezes a gente, até familiares, às vezes a gente sente que a gente não tem uma conexão com a nossa própria família do jeito que outras pessoas da família têm, por exemplo. Às vezes a gente tem um desequilíbrio um dos estudos colocou uma abundância cognitiva e inteligência versus habilidades sociais, especialmente com pessoas com altas habilidades de superdotação, que tem dupla excepcionalidade ou tripla excepcionalidade, por exemplo, TDAH e altas habilidades de superdotação, ou TDAH, altas habilidades de superdotação e autismo, tem às vezes, esse desequilíbrio. A gente, às vezes, é muito inteligente e, ao mesmo tempo, com poucas habilidades sociais, ou as pessoas acham que a gente é muito imaturo por algumas coisas que a gente faz, mas a gente é tão esperto por umas coisas e, às vezes, tão desajeitado para outras. Às vezes, a gente se sente desajustado, às vezes a gente acha que a gente não é fácil de conviver, ou a gente sente vergonha de pedir ajuda para as outras pessoas. Muitas dessas coisas que eu tô falando, eu vou desdobrar mais pra frente. Mas esse primeiro episódio eu precisava deixar uma base. Eu acho que vai ficar um conteúdo muito extenso.
esse mês vai ser extremamente especial porque eu vou fazer 3 episódios, não vão ser 2 esse mês, vão ser 3 episódios sobre solidão e incompreensão. Eu achei muita coisa falando sobre isso e coisas interessantes. Próximo episódio, eu quero fazer uma timeline. Próximo episódio a gente vai falar como é a solidão na infância, como ela evolui para a adolescência, como isso chega na vida adulta e também eu quero falar de mulheres e pessoas socializadas como mulheres, como isso é diferente, como alguns estudos mostraram como isso é diferente pra gente. E aí, no episódio seguinte, no terceiro episódio, a gente vai falar sobre saúde mental e solidão. A gente também vai falar sobre os motivos dessa solidão para pessoas neurodivergentes, pessoas com TDAH, pessoas com autismo. Também sobre as habilidades sociais e como isso impacta no nosso isolamento. A gente precisa falar sobre bullying também, bullying presencial e cyberbullying também. Eu vou fazer uma parte, é breve que eu preciso falar sobre isso, mas um dia eu vou fazer um outro episódio sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso nesses episódios, sobre solidão. Sobre a estigmatização do TDAH, a estigmatização de quem tem transtornos mentais, quem tem neurodivergências de uma forma geral, sobre tratamento e depois dicas. O que a gente pode fazer sobre isso? Como que a gente pode contornar essa solidão que a gente sente? Isso. Esse episódio teve muita informação. Eu achei melhor parar por aqui, porque ainda tem muita coisa muito complexa para falar e extremamente interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, especialmente se você ficou por aqui. Fala comigo nas redes sociais, comenta o que você achou, comenta se você é uma pessoa que costuma se sentir sozinha ou não, se você tem pessoas que te apoiam e que fazem com que você sinta que mesmo com a quantidade de amigos que você tem, é o suficiente pra você. Vai lá em @tributadh em todas as redes. Eu tô no Instagram, no YouTube, TikTok, no Blue Sky, na Twitch, no Mastodon. E também não esquece de ouvir a TributaDH lá no YouTube. Também estamos no Spotify, no Disney, na Apple Podcasts. Enfim, todos os players de podcast. Não esquece de curtir, dar 5 estrelinhas e comentar onde você puder dar 5 estrelinhas. Por favor, ajuda muito. Dá um like também, por exemplo, lá no YouTube. Enfim, segue o canal. E não esquece, toda a TributaDH depende de você para continuar. Você não vai querer que esse projeto acabe, certo? Ainda mais que eu tenho vários planos neurodivergentes para o futuro, de coisas que eu quero fazer. Não sei se vão dar certo, mas enfim, eu preciso muito da sua ajuda. Então, vai lá em apoia.se/TributaDH e você tem direito ao nosso grupo de acolhimento da TributaDH, cheio de pessoas com TDAH, pessoas autistas, pessoas com autismo e TDAH e altas habilidades de superdotação. Enfim, você pode votar nos temas dos episódios, você sabe os temas antes, recebe o episódio com antecedência, participa dos episódios. E, especialmente, em setembro, tem o nosso encontro da TributaDH, que ele é aberto só para quem apoia a TributaDH. É um encontro maravilhoso, sempre é muito divertido e as pessoas trazem parceiros, amigos, enfim, família. É muito legal e as pessoas, inclusive os neurotípicos que têm um relacionamento ou são amigos de alguém com TDAH, pela primeira vez eles veem um grupo de pessoas neurodivergentes juntas e eles falam, nossa, então é assim que todo mundo é, não é só a pessoa que eu conheço. E é muito legal, tem até o cantinho neurotípico lá no encontro e as pessoas descobrindo que, nossa, tem contato com várias outras pessoas neurodivergentes, é muito legal. Então vai lá em apoia.se/TributaDH. Até a próxima semana, tem um novo episódio. Eu sei que vocês vão gostar do próximo episódio também. E no terceiro também. Enfim, é isso por hoje. Falem comigo nas redes sociais. E por favor, apoiem a tribo. Beijos da Tata e até a próxima. Tchau!
E muito obrigada aos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tributa da H que fazem todo esse trabalho acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetanos, Caiatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Emia, Ricardo Bruno Machado, Bruno Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa Morza Sodet, Michele, Raquel Romaini, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Malu, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Berto, Sandro Tomiti, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, Vinícius Paz, Maeli, Ana Luísa, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Xenodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Tamires da Silva, Laís Calazan, Santiago Luz, Alexandra Spinorello, Taína Moreira, Bianca Eunice, Jadson, Marina, Caio Guilherme, Letícia Lisley, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Roreia, Adriana Leopoldes, Kaká, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Alice Portugal, Mais Santana, Thalita Camargos, Carlos Isa, Giovana Xavier, Paulo Armanelli, Lana Thalita, Éder, Aldalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Bruna VM, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Rafa Brito, Zanlônio, Gustavo Góes, Dan, Alisson José, Michele Menezes, Hernani Júnior de Israeli, Patrícia Elísio, Cristal, Alfredo Neto, Hugo Iazul, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Marcelo Biassucci, Mariana Branco, Simone Militão, Anderson Torquata, Ivana, Nayara Ettore, Guilherme Vitor Lux, Natália Gonçalves, Samuel Fabel, Ricardo Watanabe, Clássio Plácido, Rose Almeida, Daniel Andrade, Jairo Victor, Eduardo Maldonado, Gabriel Coda, Marcos Augusto, Sara Gabriela, Gabi Mariodete, Taili, Luísa Nunes, Luzi Martinez, Ângelo, Eber Pereira, Eduardo, Júlia Maria, Tadeu Silva.